Então, esse é o nosso experimento do efeito Zeeman, né? O efeito puramente quântico. Você vai fazer um desdobramento dos níveis de energias de emissão, né, de um determinado elemento químico, né? Por exemplo, no nosso caso aqui a gente vai usar uma lâmpada de cádmio, né? E com a ação de um campo magnético externo vai aparecer um desdobramento associado a esse campo magnético, né? Esse desdobramento depende dos números quânticos, dos níveis envolvidos na transição e das regras de seleção da mecânica quântica, né? Então, vocês têm isso disponível no roteiro para estudar e reavaliar, lembrar se vocês já estudaram, né? Não compete a mim ficar discutindo isso com muito detalhe aqui. Vocês têm que ler os roteiros lá e lembrar do que vocês estudaram aí na teoria aí, mecânica quântica 2, 3, né? O efeito Zeeman, então, é um desdobramento de energia dos níveis eletrônicos, né, desses átomos que a gente estuda, e é associado ao campo magnético, normalmente em unidades de MeBor vezes B, onde MeBor é magnetron de Bohr, né? Aí você pode ter múltiplos subinteiros disso aí, mas normalmente, digamos, seria números inteiros, de algum múltiplo de MeBor vezes B, né? Então a gente tem, nessa circunstância aqui, no laboratório, esse equipamento para fazer essa medida. A gente tem um eletroímã aqui, né? Vocês estão vendo o eletroímã aqui. São duas bobinas em série, um entreferro aí, peças polares bem definidas. Vamos definir um campo, a região de campo magnético constante aqui, esse volume aqui, né? Onde vai ser colocada a lâmpada vai ser colocada aqui, ela vai emitir luz, né? A luz vai sair em todas as direções. A gente pode pegar essa luz de tal maneira, o campo magnético está nessa direção aqui, né? Se a gente pegar os fótons de luz que são emitidos pela lâmpada de cádmio, é uma lâmpada de vapor, como sempre, né? Você vai ter o vapor daquele elemento químico ali superaquecido, né? E sofrendo uma passagem a uma corrente elétrica que excita, excita, decai, e a gente vai ver aqui no visível uma determinada cor que eu escolher, né? A gente pode escolher o efeito Zeeman, escolher qualquer transição que a gente quiser. Inclusive a gente pode acabar escolhendo alguma transição que nem tenha o efeito Zeeman, né? Isso não é impossível de ocorrer. Mas, entretanto, então, se a gente olhar o fóton nessa direção aqui, passando por essa saída aqui, esse furo que tem na peça polar, né? Se a gente pegar os fótons aqui, o que está acontecendo? O vetor K de propagação dele está na mesma direção do campo magnético. Então isso é o efeito Zeeman longitudinal, né? Nesse momento eu não posso girar, essa base aqui gira, ela gira, né? Ela no momento que está presa aqui, por causa da medida que a gente vai fazer daqui a pouco, ela gira e aí fica a 90 graus. Aí os fótons vão sair nessa direção, que é perpendicular à direção do campo magnético. Então ele vai sair assim transversalmente, e aí eu vou estar orientado, esse pontinho vai estar orientado aqui, né? Vai estar virado para esse lado de cá, e aí eu vou estar pegando o Zeeman transversal. Tem diferença nesses dois casos aí em alguns aspectos. Por exemplo, a polarização dos fótons que sai. Você vai ter nessa circunstância que tem aqui, o elemento que a gente está estudando, a luz vermelha do cádmio, uma transição vermelha do cádmio, as luzes não saem polarizadas, né? Os fótons eles saem dali sem polarização definida. Você tem polarização em todas as direções possíveis. Mas quando eu ligo o campo magnético, ela estabelece uma polarização. Depende se eu olhar transversalmente ou longitudinalmente, eu vou ver uma polarização linear, ou seja, campo elétrico verticalmente assim ou assim, né? E se a gente colocando um polarizador aqui na frente, esse polarizador aqui, ó, a gente consegue determinar essa polarização linear. Ele tem um ângulo variável aqui, né, entre 0 e 90. Quando eu jogo para um lado vai bloquear uma polarização, e do outro lado, 90 graus, vai bloquear a outra, né? Se eu colocar aqui no meio do caminho, ou qualquer posição que não seja nem 0 nem 90, o campo elétrico associado à polarização aí, ele vai projetar nessa direção e passar, qualquer um dos dois passa, né? Reduz a intensidade, obviamente, mas você tem que jogar na direção correta para você ver se tem polarização linear ou não. Polarização circular é um pouco mais difícil de observar. Você não tem um polarizador simples para fazer ela atuar. O que a gente faz é colocar o que nós chamamos de filtro de quarto de onda.
O filtro de quarto de onda, ele serve para transformar a polarização circular em linear. Aí eu consigo enxergar isso aqui, né? O filtro a gente coloca em alguma parte aqui do nosso experimento para fazer essa coisa. Vocês teriam que dar uma olhada aí na internet, não sei se vocês estudaram em física, até em física 3, na minha época, a gente estudou o que era um filtro de quarto de onda, ou de qualquer outro valor, lambda sobre 3, por exemplo, né? Ele faz girar, lambda sobre 4 corresponde a um ângulo de defasagem de 90 graus, que é 2π sobre 4, dá 360 sobre 4, 90 graus. Então, ele faz girar a polarização. Se ela for circular anti-horária, a polarização vira, por exemplo, vertical, e se ela for horária, ela vira horizontal. Então eu consigo enxergar com esse cara. Então é assim que a gente detecta as polarizações, né? Vocês no experimento vão identificar isso, né? A questão de sem campo não tem polarização, isso aqui não tem nenhum efeito nos fotos, passa tudo do mesmo jeito, não muda a linha que eu estou enxergando através dessa câmera que vai estar ligada ao computador, e uma telinha que está ali na frente ali, ó, aquela telinha ali que vocês vão ver a imagem correspondente às linhas espectrais, né? O nosso filtro vermelho, isso aqui é um Fabry-Perot. Fabry-Perot é um negócio bem simples, são dois espelhos, né? Bem paralelinhos entre si, no caso quando eles são planos, né? Geralmente tem uma refletividade muito alta, né? A refletividade interfere na qualidade da passagem do sinal por ele, para você investigar o sinal, né? Ela pode melhorar a largura ou piorar a largura, que a gente chama de finesse, né? E também interfere no que nós chamamos de Free Spectral Range. Então, não compete a você isso aí, é uma falha, a gente deveria estudar o Fabry-Perot com mais cuidado dentro do laboratório. Eu estou pensando em implementar um experimento desse para o futuro, né? Eu acho que tem que ter condição de fazer isso aqui tranquilamente. Só que o Fabry-Perot só tem, quando ele é plano, ele tem uma utilidade muito grande se você fizer um dos espelhos ficar fixo e o outro se mover um pouquinho para lá e para cá. Porque você mudando a distância entre os espelhos, você muda o comprimento de onda que está passando. Porque o que satisfaz aqui para passar um determinado comprimento de onda associado a um fóton é você ter 2D, a diferença de caminho óptico que um raio vai direto e outro que sofre duas reflexões e passa, é 2D. 2D é a distância, é o dobro da distância entre os espelhos. Se for igual a m lambda, m é o número inteiro, então você tem uma interferência construtiva. É assim que funciona o Fabry-Perot. Se eu variar para lá e para cá um pouquinho, eu vario o comprimento de onda que está passando. Então eu consigo investigar vários comprimentos de onda que estiverem associados a um determinado experimento, né? Um experimento de pesquisa, por exemplo, né? Então o Fabry-Perot, esse aqui ele não é plano, ele é côncavo. O funcionamento é basicamente o mesmo, digamos assim. Então, o que vai acontecer aqui? Como é que vai funcionar esse experimento? A gente vai ligar aquela lâmpada. Aliás, você me permite um pouquinho se eu consigo ligar aqui. Só um minutinho, vou ter que parar a câmera aqui. Então vocês vejam, né, a lâmpada está ligada ali, mas ela está aquecendo ainda, né? Daqui a pouco ela vai entrar em todo o seu esplendor de soltar luz aí, né? Ela obviamente vai ter uma cor que vai saltar melhor, vai se realçar melhor do que as outras. Em princípio, mistura de cor você viria branco, mas você vai ver que tem uma tendência para alguma determinada cor aí. Vamos esperar para ver. Já está começando a aparecer, dá para vocês verem lá, né? Aí está a nossa lâmpada começando a se aquecer e... Tá vendo que cor bonita, maravilhosa, né? Bom, não sei se dá para ver nessa câmera aqui, mas é isso aí. Então, nós vamos colocar a lâmpada aqui no meio certinho, né? Tem uma pecinha, aquela pecinha tá lá, ela se encaixa certinho aqui dentro do seu eletroímã. E aí você vai coletar luz longitudinal, paralela ao campo, ou transversal, né? Perpendicular ao campo, né? O que vai acontecer é que a gente vai ter que, você vê, tudo tem que ser calculado. Essa pecinha aqui, esse buraquinho aqui, que nós chamamos de orifício de saída, né? Esse buraquinho aqui, ele está faceando com isso aqui, ó, aqui embaixo, né?
Aqui a gente vai colocar um pedestal, né? A gente vai tirar e colocar aqui uma pecinha que você abre e fecha e produz um furinho equivalente a esse furinho que está aqui, para você ter mais ou menos um ponto focal, né? Quando eu girar para 90 graus, esse ponto aqui, ó, esse ponto que vocês estão vendo aqui, ó, ele vai ficar distante daqui. Tá? Então onde é que está o foco, né? Obviamente que vai definir tudo é a lente que eu coloco aqui. Aqui a gente vai ter uma lente aqui que eu tirei nesse momento para poder fazer essas medidas que eu vou fazer agora. Tá vendo essa lente aqui, ó, de 50 milímetros? Ela tem que estar exatamente a quase 50 milímetros daqui do ponto focal, né? Então a gente coloca um orifíciozinho aqui. Em inglês o pessoal costuma chamar isso de pinhole, né? Pinhole, quando ele é muito pequenininho, buraquinho de prego, né? Seria isso, né? Como se você pegasse um alfinete ou um prego e desse uma pancadinha num metal fininho e produzisse um furinho bem pequenininho, né? Mas aqui é tão pequenininho, o furo vai ser, sei lá, digamos, diâmetro de... Aqui é 1 centímetro, nessa saída aqui, né? 1 centímetro. Mas quando a gente gerar o outro, pode chegar a 5 milímetros, digamos, né? Mesmo assim, eu nunca consigo colocar essa lente aqui, ó, na posição focal correta. Nunca vou conseguir colocar ela certinho. Então o feixe, ele não sai aqui totalmente paralelo, ele sai com uma leve divergência. E essa divergência que vai fazer funcionar o experimento para a gente. Por quê? Você vai ter fotos que tem vários ângulos de chegada aqui no seu interferômetro. Determinado ângulo desse cone aí vai ter o comprimento adequado para produzir uma interferência construtiva e gerar um anel de interferência aqui, que eu vou ver aqui. Um pouquinho mais para cima da destrutiva, um pouquinho mais para cima de novo da outra construtiva. Então, você vai ver o segundo anel, etc. Ou seja, lá de cá, com essa câmera aqui, ó, a gente vai ver um conjunto de anéis concêntricos, mas todos correspondem à mesma energia, ao mesmo lambda. O que está mudando é o caminho óptico, certo? Então, eu vou ver várias anéis concêntricos. Por que são anéis? Porque esse troço tem simetria totalmente axial aqui, né? Tem uma simetria totalmente em torno do eixo de referência aqui, né? Você tem foto no mesmo ângulo formando um cone, né? A interseção desse cone com a minha câmera aqui é um círculo, uma circunferência, né? Então vou ter vários anéis. Os anéis vão estar um pouquinho mais grossinhos para lá e para cá por causa de incertezas que estão associadas aí, inclusive no nível de energia. Então a gente vai poder medir essas incertezas, medindo se você toma em conta que quando você faz as contas com os raios do anel, você considera a borda inferior dele e a borda superior do seu anel, ou seja, o raio menor e o raio maior, né? Então é assim que funciona o nosso experimento. A gente vai tudo tirar fotografia, né? Os raios dos anéis vão crescer, ou seja, porque o lambda, né, vai mudar. Então os raios dos anéis vão crescer com o aumento do campo magnético, e você, quando não tem campo, todos eles vão crescer e não muda nada, só mudaram de posição, né? Não, desculpa, quando você não tem campo, você não tem nada disso. Os raios são diferentes, porque eu ia falar do outro caso. Os raios são diferentes porque é aquilo que eu falei, por causa da questão da interferência construtiva e destrutiva em função do caminho óptico. Quando eu aplico o campo, aí sim, quanto maior o campo, esses raios vão aumentar. Aí você vai ver que quando eu aplico o campo, esses níveis de energia desdobram. No caso do cádmio no caso transversal, a gente consegue provar que são 3 transições diferentes. É uma central que não mudou o comprimento de onda, e uma outra com comprimento de onda maior e outra com comprimento de onda menor, né? Então você vai ver isso aí, desdobrar em 3. Você vê claramente, você liga o campo e desliga o campo, você vê, ele sai de cada uma daqueles raios que eu falei, de cada circunferência, que corresponde à primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, eles viram 3 em vez de 2. E um deles está polarizado de uma maneira e o outro é polarizado de outra, os outros 2 de outra maneira. Eu consigo detectar isso com esse polarizador aqui. Então, basicamente, esse é o experimento. Nesse momento aqui está montado aqui para medir o campo magnético, né? Porque durante o experimento não tem como botar a ponta de prova lá dentro, vai ter só a lâmpada, já é apertada a lâmpada, cabia aqui dentro. A lâmpada está lá, ó, né? A parte que interessa dela é essa aqui que a gente olha aqui, ó, através desse buraquinho aqui, ó, tá vendo? Tá a nossa lâmpada ali, ó, né?
Então ela vai estar certinha aqui dentro, ela quase nem cabe entre as duas peças polares. Isso é calculado aqui, esse posicionamento das peças polares aqui, ó, é calculado através desse parafuso aqui, para poder não esmagar a lâmpada. Se você começar o experimento com esse troço puxado para cá, deixar para cá, quando você ligar a corrente elétrica, vai dar uma pancada para lá, vai puxar para dentro sua peça polar, podendo esmagar a lâmpada, né? Isso tem que ser bem preparadinho. Aí vocês estão vendo que está ali, ó, está medindo com magnético, está medindo 9 militesla, não é porque tem corrente elétrica, não tem corrente elétrica, é porque as peças já estão semi-polarizadas, é um efeito residual que fica nelas aí. Mas eu já zerei a coisa e vamos poder fazer nossas medidas. Eu não quero mexer no posicionamento, tá vendo? Porque está tudo certinho ali, ó. Se vocês observarem ali, eu botei um laser aqui, ó. Esse laser está passando pelos fifures e saindo do outro lado quando não está bloqueado. Agora ele está bloqueado ali, tá vendo? Ele está bloqueado e o que está acontecendo? Porque ele está batendo na ponta Hall, onde eu vou medir o campo magnético. A ponta Hall está bem distribuída em torno aí do espaço central ali, né? Vocês podem ver aí que está bem distribuído por cima e por aqui também, né? Depois a gente pode dar uma ajustada nisso, né? Depois eu vou olhar com mais calma. Mas essa é a situação para você medir o campo magnético em função da corrente elétrica. A gente vai medir corrente elétrica desde 2,5 amperes até 5 amperes, né? E eu vou medir o campo em 3 posições. Nessa central ali, onde o olhinho ali da ponta Hall, onde está o medidor, o sensor de campo magnético, ele está bem no centro da peça polar. Depois eu vou puxar para lá um pouquinho, quase saindo da borda, e depois empurrar para cá um pouquinho, me aproximando da borda de cá. Eu vou das duas bordas no centro. Aí você tem que fazer a média do campo magnético, para ver se realmente ali o campo é mais ou menos uniforme, inclusive. Nesse momento está desligado, né? Está passando corrente nenhuma aqui. Se eu ligar, eu já ajustei para dar 5 amperes aqui. Essa fonte não tem muita regulagem. Só ao ligá-la aqui, ó, já vai estabelecer o campo lá, tá quase 5 amperes, tá vendo? Ela estava regulada em 5,003, mas não sei se ela está se regulando aí, já perdeu um pouco. Está lá, 914 militesla. Então é isso, eu vou colher essas medidas, depois eu vou ver se eu consigo gravar medidas do campo magnético em si.